Olá, pessoal. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Renato e eu estou aqui com vocês novamente para gravar nossa aula de ciências do 8º ano. Eu imagino que vocês lembrem que nos meses anteriores nós aprendemos bastante sobre a estrutura e o funcionamento do corpo humano, não foi? Então, nesse mês eu vou propor para vocês que nós agora pensemos nos outros animais. E geralmente, quando vamos discutir esse assunto em sala de aula, alguns alunos ficam um pouco incomodados e até meio resistentes em relação a considerar que nós também somos animais, mas nós somos. Então vai lá, pega o seu material para fazer as suas anotações e vem comigo para a gente falar um pouco disso. Se eu pedisse para você parar agora e pensar em um animal, eu vou te dar um tempinho. Pode até ser que não, mas provavelmente você pensou em um animal mais comum à nossa vivência. Um gato, um cachorro, ou até mesmo animais que aparentemente eles são diferentes de nós, como um tubarão, por exemplo. Vocês podem nunca ter visto de perto, mas provavelmente você já viu em algum filme ou vídeo no YouTube, ou até em alguma notícia. Nós geralmente vamos acabar tendo mais informações sobre os animais que estão mais próximos do nosso cotidiano. Isso nos leva a assimilar com mais facilidade as informações sobre a estrutura e o funcionamento do corpo desses animais, que têm um maior parentesco conosco. Geralmente é agora que eu vejo muitas caretas na sala de aula, ou algum comentário do tipo, eu não sou parente desse bicho aí não. Mas, se nós somos animais, nós fazemos parte de um grande grupo de seres vivos e dentro desse grupo, o reino Animalia, existe uma variedade muito grande de espécies. Todas elas possuem um parentesco evolutivo. É importante ressaltar que esse parentesco é no sentido do processo de evolução dos seres vivos ao longo dos milhões de anos. Não no sentido em que nós usamos parentesco no cotidiano, para falar, por exemplo, da nossa família ou dos nossos primos, tios, etc. Mas é claro que algumas dessas características e adaptações, elas vão fazer com que um grupo de animais possua maior parentesco com outro grupo do que outros grupos com esse mesmo grupo. Exemplo, vocês acham que nós temos mais parentesco com o gato ou com o calango? Se nós somos mamíferos e os gatos também, e o calango é um réptil, seria até fácil concluir que é o gato. Até porque vocês devem considerar estranho se você se comparar com um calango. Mas sim, em um determinado nível, nós somos parentes deles também. Pensem em nós agora comparando com um calango e um peixe. O nosso parentesco maior agora é com o calango, por adaptações que nós desenvolvemos para viver no ambiente terrestre, e eles também vão possuir essas adaptações, muitas delas, pelo menos. E os peixes, ele é um grupo exclusivamente aquático, não é? Só mais um exemplo agora. Para comparar o nosso parentesco, se ele é maior com os peixes, que nós falamos, ou com uma formiga, que também é um animal, só que do grupo dos insetos. Com o peixe, não é? Pois nós, assim como os peixes, nós possuímos uma coluna vertebral. Eu não estou entrando em detalhes nas diferenças e nas semelhanças, porque nós precisaríamos de muitas aulas para isso. Provavelmente ninguém deve ter pensado na formiguinha quando eu pedi para vocês pensarem em um animal. Isso se deve ao fato de que, como os vertebrados são mais próximos de nós no parentesco evolutivo e nós os vemos com maior frequência no cotidiano, inclusive em filmes, desenhos, etc., nós tendemos a pensar neles com maior facilidade. Ok, mas vamos tentar associar com algo que nós conhecemos? Então, o Bob Esponja ele é um personagem inspirado em um animal invertebrado, as esponjas do mar. E como o cenário do desenho é o fundo do mar, outros personagens também são animais invertebrados marinhos. Como o Patrick é uma estrela do mar, o Lula Molusco, uma lula, o Senhor Sirigueijo é um caranguejo e o Gary é uma lesma marinha. E a Sandy, bem, a Sandy ela é um esquilo, ela usa um traje para ficar no fundo do mar. Portanto, ela não é um animal marinho e também não é um invertebrado. Ela é um mamífero e é mais parente de nós então. Vocês lembram disso? Temos muitos outros personagens de desenho que também são invertebrados, como o Barry, de B-Movie, A História de uma Abelha, os personagens do filme Vida de Inseto, o mestre Louva-a-Deus, que participa do filme Kung Fu Panda, e também o Sebastião, de A Pequena Sereia. Você deve ter visto pelo menos um desses filmes aí. Se não viram, aproveitem agora esse tempo para assistir pelo menos uns 2 deles.
Também tem o Tamatoa, que é aquele caranguejo gigante lá do filme da Moana. Apesar de serem todos personagens inspirados em animais que pouco conhecemos, eu vou contrariar a temática desse mês, que é a história que não está nos livros. A história desses animais, ela está sim nos livros, porque são nos livros que os cientistas conseguem divulgar os resultados das pesquisas deles. E nós podemos encontrar essas informações sobre esses animais ou sobre as pesquisas que foram feitas sobre esses animais, muitas vezes em também revistas e sites confiáveis, que têm uma função de divulgar essas informações e notícias legais de alguma descoberta, fenômeno ou resultado de uma pesquisa científica. Volta lá nas atividades do portal, vocês vão ver que nas dicas eu coloquei alguns links lá de alguns sites e notícias bem legais e bem interessantes falando sobre os animais. Então, falamos aqui dos personagens de desenhos que nos divertem. E nós temos vários aí, tanto vertebrados quanto invertebrados. Mas agora nós vamos pensar no que nós já estudamos em relação ao funcionamento do nosso corpo e nós vamos fazer algumas comparações com relação a como que funciona o corpo desses animais e conhecer algumas curiosidades também. Tendo uma variedade de espécies tão grande como no reino animal, nós podemos concluir que haverá diversas maneiras de se respirar, se alimentar, se locomover e se reproduzir também. Vamos começar pela respiração? Só que, nesse caso, eu vou começar falando dos vertebrados. Os 5 grupos básicos de vertebrados que nós vamos estudar no 8º ano são os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes. Na aula em que abordamos a respiração dos humanos, nós vimos que a maior parte dos seres vivos, elas precisam de oxigênio para o processo de respiração celular, no qual eles quebram nutrientes obtidos na alimentação para gerar energia. Só que a forma de obter esse oxigênio, ela vai ser diferente em alguns grupos de animais, de acordo com as adaptações e com as estruturas corporais que permitam eles tirar esse oxigênio do ambiente. Se eu pedir para vocês para compararem os golfinhos com tubarões, ambos vivem em ambiente aquático. Porém, eles respiram de formas diferentes. Os golfinhos, eles precisam voltar na superfície para pegar o oxigênio do ar atmosférico. Já os tubarões, eles permanecem todo o tempo dentro da água, porque eles conseguem retirar esse oxigênio diretamente da água. Mas por que os tubarões não precisam fazer o mesmo que os golfinhos? Pois nós classificamos os golfinhos como mamíferos e os tubarões como peixes. Os golfinhos, sendo mamíferos, como nós, eles vão ter um sistema respiratório que tem como órgão principal os pulmões. E o oxigênio é retirado diretamente do ar atmosférico. Já no caso dos tubarões, que são peixes, em que o principal órgão da respiração são as brânquias, eles retiram o oxigênio diretamente da água. Então, sendo assim, nós já podemos perceber que nos vertebrados, 2 tipos de respiração, a branquial nos peixes e a pulmonar nos mamíferos. E nós ainda temos um 3º tipo de respiração que ela ocorre nos anfíbios, que é a respiração cutânea. Ela é realizada através da superfície da pele. Sobre os anfíbios, é importante a gente ressaltar que na fase do girino, nós temos a respiração branquial, porque eles ficam na água, e a cutânea como complementar. Já no sapo adulto, após a metamorfose, nós temos a respiração pulmonar e a cutânea também na pele como complementar. Agora falta a gente comentar um pouco sobre os répteis. Eles possuem também a respiração pulmonar e isso nos ajuda a associar ao fato de que na evolução dos grupos animais, os répteis foram os primeiros vertebrados a dominar, de fato, o ambiente terrestre, por milhões de anos. Vocês lembram dos dinossauros, não lembram? A respiração pulmonar foi um dos fatores importantes para que isso acontecesse. Nos répteis, a respiração é pulmonar. E nas aves, a respiração também é pulmonar. Mas é interessante vocês pensarem, como eu disse antes, nas diferenças entre os grupos. As aves, em grande maioria, elas possuem a habilidade de voar. Sendo assim, elas precisam de um sistema respiratório que seja eficiente, mas muito eficiente mesmo. E elas podem possuir estruturas que permitem esse fluxo contínuo de ar para o pulmão. São as estruturas denominadas sacos aéreos. Além de auxiliar a respiração, ele serve também para diminuir a densidade do corpo deles e facilitar o voo. Já nos invertebrados, nos grupos mais simples, como os poríferos
que é o caso do Bob Esponja, os quinidários, que tem como exemplo as águas vivas e os corais, os plateumintos, que são vermes que têm o corpo achatado, e os nematóides, que são os vermes que têm o corpo cilíndrico, nós vamos observar uma ausência de um sistema corporal responsável pela função da respiração. Sendo que as células do corpo elas vão trocar diretamente esses gases com o ambiente. No grupo dos anelídeos, nós vamos observar que a respiração ela vai ser cutânea nas espécies terrestres e branquial nas espécies marinhas. No grupo dos artrópodes, que podemos ter como exemplo os insetos, as aranhas, os caranguejos, as lacraias e as centopeias, nós vamos ter a respiração mais elaborada que dos outros grupos de invertebrados que nós falamos antes. Agora, no caso dos insetos, as lacraias e as centopeias, elas vão ter uma respiração chamada de respiração traqueal, em que o oxigênio ele é encaminhado para todos os tecidos por meio de um sistema de tubos que fica dentro do corpo. Nas aranhas, esses tubos eles vão ser mais achatados, no formato de uma folha. Então a respiração ela vai ser chamada de filotraqueal. E nos crustáceos, como o caranguejo, a lagosta ou o camarão, a respiração ela vai ser branquial, para retirar o oxigênio diretamente da água. Por fim, os equinodermos, como as estrelas do mar, que é o caso do Patrick. A troca dos gases ela é feita entre o líquido que circula dentro do corpo deles e a água do mar. Ou por umas pequenas brancas que se localizam ali próximas à boca de algum desses indivíduos. Vocês viram como os animais têm diferentes formas de respirar? Vamos fazer um exercício então? Identifique qual das alternativas abaixo tem animais que possuem respiração pulmonar, cutânea e branquial, respectivamente. Lembrem que respectivamente é uma palavra que indica que é na ordem pedida pelo exercício. Na letra A nós temos gavião, minhoca e elefante. Será que é essa a resposta? Se vocês pensarem no gavião, respiração pulmonar. Na minhoca, ela tem respiração cutânea. Porém, o elefante ele não vive no ambiente aquático, então a respiração não é branquial. Na letra B, tartaruga, jacaré e tubarão. Tartaruga e jacaré eles já são animais parentes, porque eles são do grupo dos répteis. Então a respiração dos dois é pulmonar. Então essa resposta não vai estar correta, porque a segunda respiração que o exercício está pedindo é a respiração cutânea. Na letra C, humanos, sapo e peixe-palhaço. Nós humanos possuímos a respiração pulmonar. Os sapos realizam a respiração cutânea. E o peixe-palhaço, que vive no ambiente aquático exclusivamente, ele vai ter a respiração branquial. Então, até o momento, essa é a resposta correta. Mas na letra D nós temos caranguejo, minhoca e beija-flor. O caranguejo, como ele vive em ambiente aquático, ele tem a respiração branquial. A minhoca tem a respiração cutânea e o beija-flor pulmonar. Ou seja, a ordem das respirações, de acordo com o que ele pediu no exercício, está invertida. Agora nós vamos falar do sistema circulatório. Voltando ao que nós estudamos sobre circulação humana, nós vamos pensar em um órgão que bombeia o sangue e em vasos sanguíneos que distribuem esse sangue pelo corpo. Em relação aos vasos sanguíneos, quando o sangue ele corre apenas dentro desses vasos, nós denominamos a circulação como fechada. E todos os vertebrados, eles possuem a circulação fechada. E nós também vamos ter os invertebrados que têm a circulação fechada, como é o caso dos moluscos do grupo dos polvos e das lulas. E eles são denominados cefalópodes. Eles são os únicos moluscos que têm esse tipo de circulação. Os demais têm a circulação aberta. E se você pensar em pressão, tendo esse líquido dentro dos vasos, a pressão ela vai ser maior. E isso beneficia os movimentos mais rápidos. Se vocês forem observar a diferença na velocidade de movimento, tanto do polvo em relação a uma lesma, você vai ver que os polvos eles se locomovem muito mais rápido na água. Os anelídeos, eles também possuem a circulação fechada. E os equinodermos, eles têm um fluido circulante em tubos que permite o transporte das substâncias e permite a locomoção desses animais. O sistema é denominado hidrovascular nesses equinodermos ou ambulacrário. Nos demais grupos de invertebrados, ou eles vão ter a circulação aberta, como nos insetos, ou eles não vão ter circulação, sendo que o transporte das substâncias ele é feito por outras estruturas ou através da difusão entre as próprias células do corpo. Voltando aos vertebrados, o coração vai ser responsável por bombear o sangue nesses animais, porém, eles possuem estruturas diferentes. As aves e os mamíferos eles possuem um coração com 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos. O sangue passa 2 vezes pelo coração, como vocês viram na aula que abordava esse assunto. A circulação ela será considerada dupla por esse motivo.
E pelo fato do sangue arterial e o venoso não se misturarem, a circulação é denominada completa. Resumindo, aves e mamíferos possuem a circulação fechada, dupla e completa. No caso dos répteis, eles possuem um coração com 3 cavidades, 2 átrios e 1 ventrículo. Exceto os répteis crocodilianos, que possuem um coração também com 4 cavidades, como é o nosso caso. Porém, o sangue deles ele acaba se misturando um pouco, mesmo que em pequena quantidade, em uma pequena região de ligação entre as artérias. Sendo assim, a circulação nos répteis ela vai ser fechada, dupla e incompleta. Nos anfíbios, o coração ele também possui 3 cavidades, 2 átrios, 1 ventrículo. Portanto, há a mistura do sangue arterial e do venoso. A circulação ela será fechada, dupla e incompleta, como nos répteis, exceto os crocodilianos. Já nos peixes, o coração ele possui apenas 2 cavidades, que é um átrio e um ventrículo. E o sangue ele passa apenas uma vez pelo coração, onde ele é bombeado para as brânquias, e ele é oxigenado nessas brânquias, é levado para o resto do corpo e pelas artérias ele volta para o coração já sem o oxigênio. E a circulação dos peixes ela será então fechada, simples e completa. Vamos pensar agora na digestão e na obtenção de alimento. Aqui é interessante pensar que os hábitos alimentares nos animais, eles podem ser aqueles que nós aprendemos desde o 6º ano. Basicamente, herbívoros, quando se alimentam de vegetais, carnívoros, quando se alimentam de outros animais, e onívoros, quando eles se alimentam de ambos. E diferentes espécies dentro de um mesmo grupo, elas podem servir como exemplo dos 3 hábitos. Por exemplo, dentro do grupo dos mamíferos, nós temos a vaca como exemplo de herbívoro, a onça como exemplo de carnívoro e como exemplo de onívoro, nós, humanos. Dentro do grupo das aves, répteis, anfíbios e peixes, provavelmente se você tentar, você vai conseguir encontrar exemplos dos 3 hábitos alimentares. Nos invertebrados, nós encontraremos formas diferentes de obtenção de alimento. Como exemplo, nós temos as minhocas, que são anelídeos, eles são animais detritívoros e eles retiram os nutrientes dos detritos da terra. Vocês já viram falar que as minhocas comem terra? Então, outro exemplo de forma diferente são as esponjas do mar. Lembra do Bob Esponja? Só que eles não comem hambúrguer de siri. Na realidade, as esponjas, elas nem órgão têm. Elas obtêm os nutrientes realizando a filtração da água que passa pelo seu corpo, como vocês estão vendo agora. Outro exemplo são o grupo dos vermes parasitas, que retiram nutriente do corpo de um outro organismo, como é o caso das lombrigas. Ao falarmos do sistema digestório, nós vamos considerar quando o animal desenvolve um tubo digestório por onde o alimento entra, ele é digerido ao longo do tubo e os restos são eliminados. Nós observamos organismos que não possuem o tubo, como é o caso dos poríferos e dos quinidários. Outros possuem o tubo incompleto, já possuem a boca, porém não têm o ânus. Como alguns grupos de vermes, que é o caso dos plateumintos. E os demais grupos eles possuem o tubo completo, com boca e ânus, que é o caso, por exemplo, nosso, dos humanos, assim como de um animal como os artrópodes. Se considerarmos agora a anatomia dos órgãos relacionados à digestão, nós teremos uma diversidade enorme de diferentes adaptações. Como alguns exemplos, nós temos o bico nas aves, que todas possuem. O bico ele não possui dentes e serve principalmente para obter alimentos, sendo que o seu formato ele vai variar de acordo com os alimentos consumidos pelaquela espécie. Vejam esses exemplos na imagem. O bico do gavião, que caça, o bico do flamingo, que coleta algas, filtrando a água no bico, e o bico do pardal, que coleta sementes. E o bico do beija-flor, que é adaptado a coletar o néctar lá no fundo das flores. Nós podemos fazer uma relação dessa diversificação do bico de acordo com o alimento para o caso também dos insetos, que eles vão ter diferentes aparelhos bucais, ou seja, diferentes tipos de boca, que de acordo com o alimento que ele consome. Exemplo, o aparelho bucal da borboleta ele é diferente do aparelho bucal de um mosquito, a Aedes aegypti, por exemplo, que vai ser diferente do aparelho bucal de uma abelha, que coleta néctar para poder fazer o mel, ou de uma formiga cortadeira, e assim por diante. Um outro exemplo interessante de adaptação é o caso da vaca, que possui 4 cavidades, como 4 estômagos. O alimento, depois de mastigado e engolido, ele acaba voltando para a boca para ele poder ser mastigado de novo, novamente, e depois engolido de novo.
São muitos outros exemplos que nós poderíamos ficar aqui várias aulas falando. Essas três funções que nós acabamos de falar, a respiração, a circulação e a digestão, se vocês voltarem nas aulas anteriores, vocês poderão comparar alguns detalhes de que vocês já viram, já estudaram quando falamos do nosso corpo. Quando nós pensamos em animais, geralmente nós pensamos no fato de que eles possuem a capacidade de locomoção, que fica evidente quando nós comparamos com as plantas, por exemplo. Mas estudando a fundo, nós veremos que existem também animais que ficam fixos em um substrato, como é o caso dos poríferos novamente, ou seja, as esponjas do mar e alguns tipos de quinidários também, como os corais. Os demais grupos de animais, eles terão diversas adaptações à locomoção. Observando apenas os vertebrados, nós já podemos pensar no quão fácil é ver essa diversidade. Nos peixes, adaptados a se movimentar em ambiente aquático, eles terão não apenas as estruturas locomotoras que a gente chama de nadadeiras, mas eles também vão ter diversas outras adaptações para se locomover nesse ambiente, como o formato do corpo, que é hidrodinâmico, o fato dele ser coberto por escamas, entre outras. Já nas aves e nos mamíferos, nós também conseguimos observar uma grande variedade, uma grande diversidade, como é o caso das aves, que tem em um grupo conhecido pela adaptação ao voo, existem diversas espécies que não possuem essa característica ou essa capacidade, como é o caso das emas ou dos pinguins. E no grupo dos mamíferos, existem os mamíferos que andam ou correm, os mamíferos que voam e os mamíferos que nadam. E por último, nós vamos falar de reprodução. Lembrando que uma das capacidades compartilhadas por todos os grupos de seres vivos é a capacidade de se reproduzir. E a primeira grande diferença está na reprodução sexuada e na reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, não haverá produção dos gametas, lembra das células sexuais? Portanto, não há variação no material genético, através da mistura desse material. No reino animal, nós vamos citar dois exemplos. O caso da fragmentação, onde o novo indivíduo é formado a partir de um pedaço ou um fragmento do corpo do outro, como é o caso das estrelas do mar e de alguns vermes, como a planária. Nós também temos a partenogênese, onde o gameta feminino se desenvolve em um novo indivíduo, sem ser fecundado, como acontece nas abelhas e em algumas espécies de peixes. Na reprodução sexuada, haverá a produção de gametas, células que vão se juntar no processo de reprodução, e a união do material genético, e formará a identidade genética de um novo indivíduo. Essa reprodução, ela será responsável pela variabilidade genética dentro de uma mesma espécie. Lembrando que espécie é um grupo de indivíduos com características semelhantes e que eles conseguem reproduzir e gerar descendentes que sejam férteis. Muitas espécies parecidas, elas podem até produzirem um novo indivíduo através do acasalamento. Porém, os descendentes, eles não serão férteis, ou seja, eles não poderão procriar, pois os pais não eram da mesma espécie. Um exemplo é o burro ou a mula, e eles são resultado do cruzamento entre um jumento e uma égua, que são de espécies diferentes. Ainda falando sobre reprodução, em alguns animais a fecundação ela será externa, quando ela ocorrer no ambiente, como é o caso de grande parte dos animais aquáticos. Por exemplo, se você pegar os peixes que têm a fecundação externa, os gametas eles serão liberados na água. E aí eles irão de encontro, o gameta masculino, ao gameta feminino, formando o zigoto ou a célula-ovo. Já a fecundação interna, ela ocorrerá no corpo da fêmea da espécie, como é o caso dos humanos e de outros animais terrestres. Vamos fazer um exercício sobre esse assunto? Qual das alternativas abaixo não se refere a um animal que tenha fecundação externa? Letra A, o sapo. Letra B, a sardinha. Letra C, as águas-vivas. E letra D, a serpente. Ele está pedindo um animal que não tenha a fecundação externa. O sapo, ele libera os gametas em ambiente aquático. A sardinha, que é um peixe, também. As águas-vivas são exclusivamente aquáticas. O único desses animais que vai liberar os gametas masculinos dentro do corpo da fêmea é o caso da serpente, que é do grupo dos répteis. Então, essa é a alternativa correta, a letra D. Vou fazer outra questão.
Qual dos animais abaixo não possui tubo digestório completo? Ou seja, o tubo é incompleto. A. Insetos. B. Minhocas. C. Planária. Ou D. Lesmas. Os insetos, eles são do grupo dos artrópodes e as minhocas do grupo dos anelídeos. Eles já são grupos um pouquinho mais complexos dentro dos invertebrados. Portanto, eles têm o tubo digestório completo. Agora, se nós analisarmos aqui a planária e as lesmas, a planária é do grupo dos plateumintos, que são vermes achatados, e as lesmas do grupo dos moluscos. Dentre esses dois grupos, aquele que realmente não possui o tubo digestório completo é a planária, porque o tubo tem uma boca, porém não tem o orifício de saída, que é o ânus. Então o alimento ele vai ser digerido e os restos vão ser eliminados novamente pela boca. No caso das lesmas, o tubo digestório é completo. Então a alternativa C. Nas últimas aulas, nós analisamos o funcionamento do corpo humano e agora nós fizemos algumas comparações com outros grupos. E nós vimos que existe um parentesco evolutivo entre todos os grupos animais, porém em diferentes níveis. Nos humanos, por exemplo, nós tendemos a nos achar totalmente diferente de outras espécies, como um invertebrado. Mas ainda assim, nós temos algum parentesco com eles. E a grande característica que nós sempre utilizamos para nos diferenciar das demais espécies, que é o fato de nós sermos racionais, é exatamente o que nos permite conhecer e estudar as demais espécies. E assim nós podemos protegê-las, evitando que muitas sejam extintas, como está acontecendo atualmente pela ação dos próprios humanos. Por essa nossa capacidade de pensar e escolher proteger a biodiversidade é a escolha correta. Obrigado por assistirem, até a próxima, tchau!